underscore Freire. Pronto. Não é o mail, é mesmo o do Skype. O do Skype. Manda um convite para ela aceitarem. Então, está bem, vou dizer. Ela vai tentar. Quem é que vai tentar entrar? É a minha mãe. Continuo aqui só com a Marilene e a Graciela. Eu só tenho assim, tá? Oi, está a chegar, creio. Helena Fernandes. Oi? Sim. Olá, Helena, está-me a ouvir? Hein? Isso. Sim. É que eu desconfio que agora perdi. Não, é que isso mais do que dois, às vezes não dá. Ah. Então, sim, vou ter aqui um problema. Convidamos uma ou outra a fazer depois ao capa. Pois. Quem é que me está a ouvir agora? É inglês. A Helena. Graciete e Marilena? Não. Ó, Cita, está a mandar mensagem para quem? Podia... Não tem ninguém aí ao pé de si? Ao pé de si não, no seu ecrã. Tinha a Helena só, mas posso achar que É preferível. tinha só Isto está a ser complicado por aqui. Todos. mas já não tem mais ninguém. Marilena, está a ouvir? Hein? Não, professora, desculpa. Quem é que está a falar agora comigo? Graciete. A Graciete. E a Marilena? Não? E a Helena? Helena, Pois. tem qual? Tem. Tem a Helena, estou aqui a tentar pôr por aqui. Oh. Eu não tenho aqui a Helena já. Helena? Quem é que tem? Tenho a Graciete. Marilene, estão a ouvir? Sim, estou te ouvindo. Ah, ok. Pronto, então falta a Helena. A Helena caiu. Não a tenho aqui ativada. Helena, está-me a ouvir? Ela diz que vai outra vez abaixo. Eu aqui não a tenho. Mas esse... Adicionar a mim, não, eu posso adicionar lá a nossa, não é? Pode sim, e ela ouvi-la através de si. Ora veja. Graciete, também está connosco? Sim. Pronto. Quem não conseguir, Então, depois nós aqui- mais tarde ligamos. Senão a gente não anda. Pois é, isso. Pronto, aqui Vai, eu tenho Helena. a Graciete e a Marilena. Pronto, agora já tenho a Zita e a Helena. Pronto. Ok, pronto. Então vamos continuando e depois os que ficarem, pronto, nós vamos ter que depois fazer isso. Portanto, nós íamos aonde? Íamos na população e amostra. Sim, a população e amostra. Conseguem ver? Houve uma outra colega vossa que não há informantes quando nós construímos instrumentos para avaliarem
alguma coisa. Os informantes que possam existir é sempre quando nós queremos recrutar a amostra e precisamos que alguém nos diga quais são os elementos que cumprem os critérios. Por exemplo, eu preciso fazer um estudo com indivíduos cegos. Eu posso ter que recorrer a informantes, nomeadamente para me dizer onde é que eles estão, quem são. Então são informantes. Informantes. Quando eles decorrem e eu aplico um instrumento para me dar subsídios para utilizar no estudo, isso é também amostra. Então podem ser informantes e... Não. Porque, em alguns casos que estão aqui, utilizam indivíduos e aplicam um instrumento para recolher dados. Então, para que servem esses dados? Para nos darem informação. Acabam de ser para nos darem informação. Para quê? Para que vocês querem esses dados? Para chegar até a amostra, ela disse. Não percebi. Para chegar até a amostra. Para? Chegar até a amostra. Não, mas para chegar à amostra você pergunta onde é que eles estão. Certo? Onde é que estão? Agora, se você pergunta o que é que acha sobre a biblioteca? A biblioteca tem condições para os cegos. Isso é uma sondagem de opinião, no mínimo. Certo? É a opinião das pessoas que trabalham na biblioteca. Não sei se é o caso. Certo? Não faço a mínima ideia se é o caso. Certo? Não, eu tinha posto. Certo? Se eu vou perguntar a opinião às pessoas sobre se a biblioteca tem condições para cegos, eu já estou a recolher dados para eu trabalhar. Se a biblioteca não tem condições, eu posso fazer um plano de intervenção. Os indivíduos que trabalham na biblioteca também são amostra, porque um estudo pode ter amostra os cegos, os surdos, os não surdos, os não cegos e os funcionários. Podemos ter um estudo que tenha vários tipos de amostra. Certo? E a população aqui? Então, quando são informantes, o que é que eles A dão? população é quem nós temos a amostra, as pessoas que nós trabalhamos, efetivamente. A população são todos que têm as mesmas características. Não é? E quando é que eles são informantes? Só Quando você diz assim, eu preciso de avaliar ou de fazer perguntas a crianças que sejam cegas. Então eu vou à procura de indivíduos que me digam onde é que elas estão. Só onde é que elas... Onde é que elas estão? Se cumprem os critérios. Imagine, por exemplo, que aquela criança é cega e não tem condições cognitivas para responder. Eu também preciso de saber a esses indivíduos quem são essas crianças cegas e se essas crianças têm condições para responder. Mas Portanto, tem são que então informantes. fazer um instrumento. Mas você não utiliza esses dados para o seu estudo. Você não utiliza, você utiliza esses dados para ter acesso à amostra, não para trabalhar. Certo? Então, ou seja, isso não vai ser trabalhado no estudo e não vai servir para nada para além de ter acesso àquela amostra, àquelas pessoas. Certo? Tudo aquilo que eu pergunto e faço com questionário que não seja utilizado para o trabalho, nem tem que ter objetivo para isso e não tem que ter amostra. Agora, se eu utilizavam para trabalhar, há uma colega vossa que fez um instrumento enorme, interessantíssimo para os professores, mas depois diz que são informantes. Então, para que é aquele instrumento com tanta variável? Para que é que me serve? Se eu não tenho objetivo, tudo o que eu meço tem que ter objetivo. E tem que ter uma finalidade. Certo? Portanto, se eu vou medir uma carrada de variáveis aos professores, aos bibliotecários, seja quem for, eu tenho que definir um objetivo para isso e tenho que trabalhar esses dados. E esses dados devem servir para alguma coisa. Certo? Eu posso querer saber a opinião dos cegos e dos bibliotecários. Então eu tenho que definir objetivos para os cegos, para os bibliotecários. Tenho que construir instrumentos para os cegos e para os bibliotecários. Certo? Estou a ser clara? Pronto. A finalidade, isto porque alguns de vós também perguntaram no fórum, a finalidade é aquilo que eu vou fazer no fim de ter os dados. O que é que eu vou fazer com aquilo? Eu vou construir um livro com imagens. Eu vou fazer
qualquer coisa. É objetivo, então. Isso é finalidade. Ou seja, é aquilo que eu vou fazer com os dados que eu tenho. Finalidade do estudo. Para que é que ele serve? Para que é que ele serve o estudo? O objetivo é o percurso que eu tenho que percorrer. Certo? Me diz o que é que eu tenho Para que chegar a fazer. essa finalidade. Para chegar a essa finalidade, se você quiser bem. Certo? Portanto, eu vou escrever um livro. É o meu objetivo. Para que é que eu quero escrever um livro? É a minha finalidade. Para que as pessoas possam saber o que eu penso sobre qualquer coisa. Estou a ser clara? E, portanto, alguns de vós tiveram essa dificuldade e foram questionando no fórum. Certo? Instrumentos. Os instrumentos eram um pouco mais que se pretendia do que um método de colheita de dados. O instrumento era aquilo que eu quero medir, como quero medir. Eu quero medir as competências sociais. Então, eu vou fazer uma entrevista constituída por estas perguntas A, B, C e D, que medem as competências sociais. Portanto, o que eu quero medir são as competências sociais, que são medidas com 3 perguntas. O método de colheita de dados é a entrevista, que é, eu vou chegar ao pé das pessoas e faço-lhes perguntas e eu escrevo as respostas. Eu, entrevistadora. Eu, investigadora. Eu não quero fazer entrevista. Eu quero que as pessoas escrevam. Então, eu vou utilizar um questionário. Certo? Não, eu nem quero fazer uma coisa nem outra. Eu quero a interação dos professores e das crianças. Então, eu vou observar o comportamento delas. Mas o comportamento que eu pré-defino o que é que vou observar, porque eu não vou observar qualquer coisa. Certo? Eu tenho que pré-definir o que é que eu vou observar. Vou observar se o professor conversa com os alunos. Eu vou questionar, eu vou observar se o professor faz carícias, acaricia a criança. Eu vou observar se o professor partilha objetos com a criança. Seja o que for. Mas eu defino a partir do que é que eu vou observar, que é o mais fácil. E isso é, então, uma observação estruturada. Não é? Então, e, por exemplo, uma situação de uma observação não estruturada, por exemplo, uma localização que nos é estranha, por exemplo, estou-me a lembrar do caso das barreiras arquitetónicas. Se nós conhecemos a localização e tivemos a estudar aquela localização, nunca lá tivemos ou nunca observamos de uma forma correta. O que é a literatura? E por isso o primeiro ponto que vocês fazem é a fundamentação teórica, é verdade? O que a literatura diz que são consideradas barreiras arquitetónicas? Diz que são ter degraus, diz que são ter portas apertadas, sem aquelas dimensões, ou seja, está pré-definido o que são barreiras arquitetónicas. Certo? Agora, imagine, vocês só vão a esse terreno confirmarem se elas têm ou não se cumprem aquela checklist. Está pré-definido o que é não ter barreiras arquitetónicas. Ou seja, no fundo acaba por não existir realmente uma observação não estruturada. Existe, se você quiser observar uma coisa que não se sabe nada sobre o assunto. Você chega lá e observa. E vai dizer assim, eu quero observar a interação ou outra coisa qualquer. Barreiras arquitetónicas. Imagino que não está bem definido o que é barreiras arquitetónicas. Você não sabe, a literatura não diz. Eu vou ver como é que está. Este edifício, digo, a porta média X. A altura é Y. Tem 2 degraus. Certo? E depois diz, não, isto são barreiras arquitetónicas. As pessoas não conseguem aceder de cadeiras de rodas. Certo? Portanto, ou seja, a não estruturada é realizada habitualmente para assuntos que se desconhecem. Não está contemplado. A legislação diz o que é barreiras arquitetónicas. Não só a legislação, como a bibliografia, como os autores já fizeram estudos, como existem instrumentos específicos já criados para medir as barreiras arquitetónicas, se tem ou não tem. Estou a ser clara? Sim. Pronto, mas uma coisa é o método de colheita. E aí temos a observação, a entrevista, o questionário e outras técnicas que nós não falamos e que algumas delas estão referenciadas na literatura, que é a técnica Delphi, o focus grupo, outras. Nós falamos mais nestes 3 que são os que vocês utilizam mais. Questionário, observação e entrevista. Mas existem carradas de métodos de colheita de dados. É aquilo que nós vamos escolher. Isso são as variáveis e são as tais perguntas
respostas que era importante que vocês as contemplassem no instrumento, no ponto do instrumento. Certo? Que perguntas eu vou fazer? Que opções de resposta eu posso ter? Ou não, de perguntas de resposta aberta. Certo? No edifício onde trabalha, existem barreiras arquitetónicas? Sim, não. Se sim, identifique quais. Ele pode me dizer quais. Certo? Ou então eu posso dizer, no seu edifício existem barreiras arquitetónicas? Sim, não. Se sim, assinala-as que tem. E eu dou uma série de opções para que a pessoa coloque. Mas é isso, é um instrumento. Certo? Ou seja, é o que está, o que vamos medir. E alguns de vós fizeram, outros tentaram fazê-lo, não está perfeito, precisa de ser reformulado, e outros não deram sequer nenhuma opção em termos de eu quero medir isto, e a forma como eu quero medir isto é desta forma, para que nós possamos agora dizer, não, esta forma é certa, não, esta forma está quase certa, não, esta forma está perfeita, certo? Em alguns casos, estão alguns bastante bons, e outros precisam ser reformulados, e outros precisam ser construídos, certo? Portanto, as reformulações também têm a ver com isso, a construção do próprio instrumento que eu vou utilizar, ou os instrumentos, porque alguns de vós têm mais do que uma amostra, certo? A Graciete, por exemplo, acho que a Graciete tem 3 tipos de instrumentos. Está cá a Graciete? Sim, Tem. É você que faz na prisão, não é? sim. Pronto, tem 3 metros de colheita de dados, certo? 3 amostras. Se a minha mãe não me está a trair, verdade? Sim. Pronto. Então, tem que fazer um instrumento de colheita de dados para as 3 amostras. Para os surdos, para os falantes, para os não surdos e para os guardas prisionais. Certo? Para os alunos, sim, senhora. Muito obrigada por isso. Exatamente. Portanto, ainda tem a observação do equipamento. Portanto, ou seja, eu posso ter várias amostras. Está bem? E posso ter vários tipos de métodos de colheita de dados. Dos instrumentos, quer mais alguma coisa? As diferenças. Porque alguns de vós construíram instrumentos e não os puseram no cronograma também. aqui, no trabalho. Não puseram cá, mas depois tivemos que ir vê-lo. Vamos ver um instrumento? Onde é que ele anda? Está no fórum. Puseram coisas no fórum que não têm aqui. Não. E acabaram por ser prejudicados por causa disso. Alguns foram detectados, outros nem por isso. Mas realmente no fórum acabam de fazer melhor trabalho, alguns de vós, do que no... Nos procedimentos formais e éticos não temos muita coisa a assinalar, com exceção de algumas coisas. O consentimento informado não é para o investigador. Certo? O que é o consentimento informado? É alguém que dá o consentimento para que eu possa fazer alguma coisa. Certo? E é um investigador. Certo? Até dar um passo ao bem, só precisa. Certo? Ele tem que dar o consentimento para ele dar um passo ao bem, para dar-lhe um beijo, seja o que for. Certo? Se ele não der o consentimento, eu disse que ele pode dar um beijo, não é? Como é que a gente sabe que ele dá o consentimento? Quando eu vou para me aproximar para dar um beijo, a pessoa afasta-se. Portanto, ele tem que dar o consentimento. Informado. Porquê que é informado? Porque eu tenho primeiro que esclarecer as pessoas do que é que vou fazer, como vou fazer, e só depois então é que vou fazer. As pessoas têm que assinar esse consentimento informado. Penso que não foram muitas pessoas, foi acho que uma. Acho que uma. Escreveu que era para si assinar. Não, disse que era para os outros, mas que no fim que também ia assinar. Portanto, não é. Não é. Vocês não têm que assinar. Vocês têm que dar as vossas informações, porque quem participa no estudo tem direito a saber os resultados. Se quiser. E se quiser, vocês têm que lhe dar um mail no mínimo. Porque, quer dizer, eu estou interessado em saber os resultados deste estudo. Enviem-me. Portanto, a pessoa que participa do estudo, seja uma pessoa, seja milhares, tem direito a saber os resultados do estudo onde participou. Então, para isso, eu tenho que ficar com o contacto do investigador. Certo? Portanto, não sei se era isso que quem escreveu quis dizer, que era assinar o consentimento informado. Não tem que assinar o consentimento informado, tem que colocar no papelinho em baixo a informação. Se vocês se lembrarem de quando vocês, quem tem filhos, assinam os consentimentos para os filhos viajarem e às visitas de estudo, ou quando vocês eram
estudantes e os vossos pais tinham que assinar, ficavam com a informação toda. Inclusive o nome do professor que ia com os vossos filhos, não é? Ou convosco. Portanto, é isso que se pretende aqui no consentimento informado. No tratamento de dados, ou na previsão do tratamento de dados, houve alguns que era qualitativa, houve alguns que era quantitativa. É verdade que nós não abordamos em sala de aula, nem nos apontamentos, a parte de como trabalhar os dados. Não sei exatamente como é que vão fazer depois na unidade curricular 8. Pode ser trabalhado de forma quantitativa ou qualitativa. E, portanto, a quantitativa é a estatística, não é? Seja ela frequência ou não. A qualitativa, habitualmente, é a análise das respostas, a análise de conteúdo. Há várias formas de fazer a análise, mas alguns de vós escreveram mais alguma coisa para além disso e alguma coisa que escreveram, algumas de vós estava correta e depois nós vamos dizer quem são. Do cronograma. São um bocado estranhos. Que começaram a aplicar o projeto antes dele sair a nota. Portanto, era para fazer ao longo da unidade curricular 8. Portanto, está lá no fórum, numa das minhas respostas, que era tendo em conta a calendarização da unidade curricular 8. Mas não deveríamos começar antes. Podem, não podem é começarem a aplicar Sem saber se aquilo está correto. sem saber se está ou não. Exato. Portanto, e foi aí mais. Ou seja, alguns terminaram já em janeiro de fazer o trabalho. Não De podem. acordo com o cronograma. De Nós acordo não com o sabemos se na cronograma. realidade já começaram alguma coisa. Sim. Mas de acordo com o cronograma, já está a terminar o projeto. Ou seja, tem que haver alguma. Assim como alguns estão a contar até junho, ao final de junho, Houve alguns que ter uma apontaram data de certo. fazer cozinhar mais alguma coisa, quando têm oceanos que têm que já ter... Teoricamente, deveria terminar em junho. Sim, alguns terão de junho. E também. Termina em junho, Sim, certo? coisas que terminam em junho também. Não está bem a terminar em janeiro ou em dezembro, como alguns puseram. Ok. Mas em junho era o menos mal. Certo? Se não deixarem tudo para junho. Estão ali mais datas e etapas. A entrega do relatório pode ser contemplado para junho. Aliás, mesmo quanto à Junho, não aplicabilidade. sei quando vai ser a unidade curricular Sem e dúvida. a data da entrega, e depois depende da pessoa judicial e dizer qual é a data de entrega do trabalho. Pois, exato. Certo? Sendo que no C8 a intenção é a aplicabilidade e, por exemplo, pode existir algum projeto que a aplicabilidade dele seja posterior ao término da UC, aliás, na calendarização poderá estar essa data prevista. Não, prevê-se, eu não sei, portanto, a responsável do mestrado e da unidade curricular é a professora Josélia e, portanto, eu não posso dizer o que é que vai na mente dela em termos do trabalho. Mas ao nível da calendarização, para esta disciplina, se eu Oito? colocasse A para oito? esta, A esta? que vai ficar prescrita a 8, se eu dissesse que um dos termos das intervenções no estudo seria, por exemplo, em julho ou agosto, por exemplo, era viável, porque, por exemplo, a disciplina pode terminar, temos de entregar a parte teórica e aplicar nesta. Não é isso que se pretende na unidade curricular 8, é que vocês façam o projeto agora, façam a aplicação da intervenção durante o segundo semestre e que no final do semestre tenham um relatório feito com tudo, certo? Com a avaliação, com a primeira avaliação, com a intervenção e depois com a segunda avaliação. É isso que se pretende. Para que depois vocês fiquem aptos a não terem grandes dificuldades para fazer a tese, certo? Para aprender este percurso de uma forma muito pequenina, como as pessoas já costumam dizer, com a cabeça do alfinete, não é? Para depois na tese poderem ir com o alfinete, entre o alfinete grande. Portanto, esse é o objetivo. Uma outra questão que era nos tempos verbais. Uma coisa é o projeto. E um projeto para ser aplicado. Portanto, será feito, será efetuado, será realizado, será qualquer coisa. Nunca foi feito, foi realizado, porque ainda não fizeram. Certo? Isto é um projeto, como um projeto que é, os tempos verbais, é no futuro. Certo? Houve alguns de vós que fizeram também uma outra coisa que não é condenável, mas é importante que não o façam. Que é, obviamente não é grave, mas é importante que não o façam. Os documentos que nós pusemos para vos servir de guião, é para servir de guião, não é para copy-paste. Porque, inclusive, o projeto que lá está,
é um projeto dos alunos da licenciatura do 3º ano. Portanto, esperava-se que vocês fossem ligeiramente melhor. Ainda há bocado estava a conversar sobre isso. Terceiro ano. Eu vou dar um exemplo. Eu segui-me um bocado bastante pela estrutura. Sim. Não foi copy-paste da informação. Mas em alguns si, foi a da informação estrutura- e das frases, dos textos. É isso, não é a estrutura. Em alguns casos nem sequer houve muito cuidado a adaptar algum tipo de questões. Não só nesse caso, mas Porque, até nos consentimentos informados. Foi colocado lá para vos ajudarem. Não foi para copiarem. Certo? Porque alguns de vós nunca tinham visto um projeto, nunca tinham feito um projeto. E achamos que seria importante. Certo? Para servir de referência. Não para copiarem. Porque, inclusive, este, volto a referir, é um projeto de 13 estudantes da terapia da fala do 3º ano. Primeiro semestre. Portanto, são 4 anos, para o 3º ano, primeiro semestre. Pronto, e foi colocado este, também tem algumas coisas menos bem, não tem muitas coisas menos bem, e foi colocado este porquê? Não foi escolhido o melhor que eu tinha, não é? Porque este trabalho foi orientado por mim também. Não era o melhor, mas era aquele que se aproximava mais da vossa temática. Certo? Porque era da fantasia, da comunicação. Portanto, era o que se aproximava mais das vossas temáticas. Não só o protocolo, também. Qual era o objetivo do protocolo? É porque vocês, quando forem fazer pedidos para as teses, vocês conseguem fazer um protocolo. Certo? E a realização daquela etapa do protocolo era para esse objetivo. Está bem? Mais. É aquela explicação do que é o projeto, o que é que consiste, para saberem. Há uma outra coisa que é assim. O título do trabalho nunca é um número num índice. Alguns de vós colocaram os projetos no número 1, título do trabalho. Portanto, não ao título do projeto, ou coisa do género. E que era importante que não o colocassem. Pronto. Isto aqui fica no segurança? Aqui antes. Eu tenho expresso para ti hoje e é o último dia. Não, até mas nós, assim, não tenho nada, assim, nós agora podemos conversar um bocadinho com todos e cada um dos projetos. Agora, nós não estipulamos quem era o primeiro e quem era o segundo. E já dizemos isto dos projetos, a parte da nota dos projetos, não da UC, mas dos projetos. Sim, podemos ter Mas as quando é que notas do sai projeto. a nota do UC? A nota da OC sai durante esta semana, pensamos É, nós. já Só não fizemos vai sair uma, hoje, já sei. temos algumas coisinhas para limar e a professora Rita está Sim, só por doente. Só por sim, só por Não, mas Bem, princípio, sai até ao logo. final Nós da não semana. temos a nota total, tudo. Não queremos que ela saia, sem também ouvir a professora Rita na globalidade. Agora, dos projetos temos nota. Como é que querem fazer? Quem está com ela mais pressa? primeiro, porque ela tem que pegar o autocarro, acho eu, não sei se vocês concordam. Quem é que tem que apanhar o autocarro? Joana Oliveira. Joana Oliveira, acho que é sua. Não sou que tenho, não sou que tenho. Portanto, nós temos a ver os projetos todos na universidade. Vocês estão a ouvir? Sim. Graciete e Marilene? Então, e Maria dos Anjos vai para uma e eu, entretanto, vou para outra. É? Ou quer também? Não? Não? É? Não. Assim tentamos. Não. Portanto, eu tenho aqui muitos. Mas eu também falo pressa. Pronto. Então, não sei se mais alguém está com muita pressa. Mas só posso dizer com os que eu tenho. Pois, eu acho que nós também falamos rápido e depressa. Pronto, então, Ana Pitts. Ainda por cima. Estava a dizer que tinha pressa e agora que eu chamei. Não, eu disse que estávamos todos contentes, que queremos
É logo o que eu tenho aqui. Primeiro, então é assim, eu digo já, na introdução, a Joana tem, Joana Aguilar, certo? Não. Oliveira. Essa não é Joana nossa. Oliveira. Vai dizer primeiro as notas, então depois Não. ficamos com as dificuldades. Joana Maria dos Santos Oliveira. Confesso que Então, é a Joana tem nota de 16 no projeto. Tem. Qual é o problema da Joana? O problema do projeto da Joana, não é da Joana. Sara, não é? Nós dizemos que não precisamos de terminologia certa, como há bocado, os não ouvintes, não é? Foi. Os não surdos. Certíssimo, com certeza. Então é assim, na introdução, habitualmente não se põe o nome da orientadora, porque se põe na capa. Pronto, portanto não se põe. A introdução é uma leitura, e portanto não é para pôr. O problema da sua introdução, e deixe-me aqui consultar também as outras notas, é que tem muitas citações diretas e sem página. Muitas. E, portanto, é importante que se faça uma introdução que haja uma ligação entre os conteúdos e aquilo que se vai dizendo. Portanto, na introdução está incompleta, falta a referência à metodologia. Portanto, tem que se dizer exatamente quais são os objetivos do estudo, em quem vai ser feito o estudo. Quem é que está a falar, é Zita. Ó Zita, é assim, nós agora vamos falar de cada um dos projetos. Mas eu penso que talvez fosse mais fácil falarmos assim logo. E a mostrar mesmo. Mas, é assim, pode não ser importante agora a Zita estar a escrever, estou a ver que está aí a escrever as anotações. Não, só e assim nós focávamos e estudávamos logo e já estávamos nelas. Assim despachávamos logo dois. Cada vez. Eu estou a entrar aqui só mas pode agora com mais tempo. Seria importante definir objetivos para as pessoas, para você. Eu disse logo quando o Gabriel estava a Com um instrumento deste enorme, não tem quantidade de dados tem aqui. Para que é que vai utilizar estes dados e chatear as pessoas? Isto é mesmo chatear as pessoas, Rita. Depois não vai Então, nas questões. O que você quer saber das pessoas? Aqui, só sugeria a partir de trocar, porque a partir dos objetivos Então vai fazer as questões. Levantamento das questões e depois essas questões que é para dar resposta àquelas questões. Depois adiante, no mesmo capítulo, encontra-se a metodologia. E a citação da amostra. Era para mim também. é a mostra às pessoas e às crianças. Não se põe no trabalho. Portanto, tem que definir o objetivo das pessoas e o objetivo das coisas. Porque eu acho que para você que eu não manda no fórum. Porque quero as pessoas. Você disse informantes. Disse informantes. O documento real, e depois estava a pôr a estrutura e vocês ficaram todos com a ideia. Acho que nós temos associados Mas era este daqui e grande parte do nota isto foi já. certo? Estes dados Mesmo mesmo por isso, o o que aconteceu. a intervenção. São quase tão importantes ou mais do que as crianças. Certo? Ela é rica, mas isto é cópia tal qual. Aqui também está. A análise temática, a análise quantitativa. Há várias formas de fazer a análise. Depois é outra questão É contar a palavra, ideias. Provavelmente no caso seria as ideias Provavelmente, dentro daquela é aquilo que você tem que depois perceber qual é a forma como vai trabalhar a parte. Estou a sugerir uma delas que gosta de conteúdos.
foram todos Guarda. aqui. E nós temos O livro de guarda está bastante tem bem. dois aqui à frente, disponível e nem é preciso ter acesso Há na ao biblioteca? que eu encontrei. Aqui não. Está a Provavelmente aqui também Aqui não. não é só preciso Nas ciências sociais humanas. Para com o outro, há outros. Este no cronograma. Ao ter que usar isto depois com o que vão fazer, os anexos também não. A assinatura é mesmo para as coisas mais humanas que há ser daquilo que eu estava a dizer. Não tem que ensinar. Mas esta parte é Nem que eu pudesse o nome e depois já tenho contacto. E o resto é tudo palavras nossas, mas a dizer as ideias dos autores. Dizer muito bem, fulano tal, disse isto, mas a autorização é depois das ideias. E daqui até depois o contacto com os mas contactos telefónicos para os Até teve o cuidado de pôr amostras, pode ser muito complicado, não é? Depois passam a depois. O e-mail não. O e-mail, quando viver pronto, você envia os resultados as pessoas pedirem depois. Não sabia mulheres também que falar. O que é que eu quero dizer? Então, quem é que tem mais pressa? Ainda não encontrou. Ainda não Não sei. Ai, mas depois é que a pessoa A Karina acho que é. Mas diga por trabalhos e práticas fundamental. Tenho aqui o Irina. Está cá a Irina. Vai ter mesmo que ser tudo. Vai ser uma professora que a pandemia é a professora que gostei de mas é mesmo às vezes não há dinheiro. Mas há bibliotecas. Nós aqui nesta biblioteca nós podemos esta das escolas da Rainha propôs nos catálogos. Há uma data de bibliotecas que temos que não tem. Isto é mesmo só em último. Foi no site, então pronto. Vai dizer eu vou tentar colocar um documento que pode ficar armazenado, porque ajuda também a eu pensei, até como eu encontrei mesmo assim. Não Constituição da República. E aqui é a mesma coisa. Qualquer pessoa, qualquer estudador, quando vai ver, para tentar identificar, ou seja, até chegar foi das poucas que temos a data de acesso. Não só mesmo a seguir lá, convém. Quando nós estamos a praticar os estudos, estamos a praticar de várias formas. Você está aqui a classificar quais os objetivos, quais E este a partir de na data, essas coisas ficam era por isso que nós queríamos que vocês tivessem trazido. Não, até procurar também para ajudar pode e deve apresentar os seus candidatos nesta área. Vocês
seja produto definitivo. Não sei quando é que vamos combinar com a pessoa, se é há algum tempo fora destes períodos. Antes de ficarem a acordar. Aqui é quase um tal de aqui faltam quais são. É construção básica só. É uma coisa do mesmo âmbito. Mesmo que seja exatamente. Mas dentro da mesma posso começar Você como vai simular compreensão aplicada das duas coisas. Ou vai transformar o que vai pagar coisas. Certo? Então, não sabe que existe a compreensão movimento que vai ter em base falta de perceber alguma coisa. Você tem que se focar nisto. no prazo assim não. Comunicação. Mas você sabe A comunicação também não encontra mesmo. Nada. Senão eu digo o facto da população idosa melhora após a simplificação das leis. Assim, como é que você vai avaliar a baixa literacia? Pronto, é justamente para avaliar a literacia. Certo? Sim, podem investir a literacia, são indicadores académicos, não é a mesma coisa. Mas tem que resolver essa questão. Como avaliar também critérios de população com baixa literacia. Já sabia que na minha ideia. Como é que você chega a marcar a dizer quem é que diz que ele tem vocês estavam com baixa literacia? procura às vezes voltar às Mas linhas tem de baixa no seu literacia caso como? não recordo mesmo com a pessoa Mas é fácil, coloco instrumentos de avaliação da literacia. Vai falar? aqui a forma como está a formular o para não ter assim, é mesmo uma questão de estrutura. E depois tem que trabalhar. Não, sei, o meu objetivo é qual é o objetivo disto? Aos funcionários. É fazer o tiro de várias dificuldades das pessoas na opinião dos funcionários. É aquela coisa que eu tudo que tenho no trabalho tem uma justificação. Não tem. Está a ver? Qual é o que aqui está bem? Como está aqui a falar do... Não precisa, mas pode pôr. Só a assinatura é que não pode. Certo? Nós todos temos contacto com. Eu agora estava com o telefone. Na hora dos regimentos dos regras, aqui as regras também não estão de acordo com a página. Aqui também tem só a ver uma questão Esqueci-me de questão Os jovens que estão aí na área, porque eu esqueci-me de dizer e podemos não nos lembrarmos. Alguns vossos puseram referências bibliográficas, outros puseram bibliografia. Há diferença. Não, o termo eu gosto dos dois. E qual é que deve usar? Aquele que você utilizar. Que é, se toda a bibliografia que vocês citaram, todas as referências que vocês colocaram aqui, são só as que citaram no texto, são referências bibliográficas. Se vocês puserem mais livros, artigos, dos que estão no texto, é bibliografia. Bibliografia é mais ampla do que as referências bibliográficas. Numa tese de mestrado, só devem utilizar referências bibliográficas. Ou seja, só porque é citado. Se pusesse aqui, já seria bibliografia. Notar que ajuda. Não correm o risco de nos perguntarem coisas sobre as que lá estão. Referenciado.
E depois é a bibliografia. Vai mais lá. É tudo o que nós estamos a referenciar. É a lista de era por isso que eu estava a dizer que aqueles decretos e tudo também não estão lá. Mas aqui era só questão. Não, você tem os outros.